Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa última aula da semana de Gênesis a Apocalipse. Meu nome é Esdras Savioli, não sei se essa é a primeira aula que você está assistindo. Eu sou do canal Vai na Bíblia, onde você está acompanhando essas aulas. Nós estamos fazendo uma jornada completa pelas Escrituras. Chegamos quase no final, né? Na primeira aula nós falamos de Gênesis até Malaquias. Depois nós falamos sobre os Evangelhos. Ontem falamos sobre o Novo Testamento, sobre Atos e as cartas escritas para a igreja. E hoje entraremos nas profecias a respeito do fim. Antes, deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui. Tá bom o áudio para vocês aí? Vou baixar o meu volume do retorno aqui, que tá um pouco alto. Queria saber de onde vocês são, qual a cidade, né, que vocês são. Tenho muitas boas notícias hoje. Hoje tem conteúdos extremamente completos para vocês. Tem algumas novidades bem legais. Eu até preciso separar aqui já para mostrar para vocês o sorteio que nós vamos fazer hoje. Nós fomos abençoados pela editora Vida. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que nós iremos sortear hoje. Aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Aí fica difícil, né? Com foco. Tá um pouco... É um manual bíblico. Depois eu coloco uma imagenzinha para vocês. Isso aqui tá muito difícil. Mas é um manual bíblico. Nós vamos sortear no final hoje. Última coisa que nós vamos fazer hoje. Bom, pessoal. Meu propósito com essa semana, com o canal, é te ajudar a compreender a Bíblia, para que você possa conhecer a Deus e descobrir o seu chamado. Nós temos um método de ensino, Deus me capacitou a desenvolver esse método para te levar a um conhecimento profundo das Escrituras. E essa é a melhor forma que nós podemos ter de conhecer verdadeiramente a Deus, saber quem Ele é, saber do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu contei algumas histórias, alguns testemunhos. Glória a Deus pela vida de vocês. Várias cidades, eu estou vendo os nomes aqui. Tem sido muito gratificante ver o comentário de vocês que estão acompanhando a Semana de Gênesis Apocalipse, o quanto vocês estão gostando do trabalho, tem me surpreendido realmente. Para mim, tem sido uma surpresa, né? Uma experiência maravilhosa ministrar essas aulas. Eu não imaginei também que fosse tão bom ministrar essas aulas com vocês. O pessoal se comunicando ali no grupo do Facebook, comentando sobre as aulas, sobre o conteúdo. Tenho liberado os PDFs, tudo que você vê aqui, todo o material que você está vendo aqui nas aulas, todo ele nós estamos oferecendo para vocês de forma totalmente gratuita, tá? Para que você possa estudar mais, se aprofundar mais no conteúdo. Eu vou dar a primeira grande notícia, né? Hoje é o último dia, teoricamente o último dia de liberação das aulas. Porém, nós vamos deixar as aulas liberadas até domingo. Então você tem aí sexta-feira, sábado e domingo para assistir todas essas aulas. E dá uma olhadinha nas aulas, no comentário que o pessoal está fazendo sobre as aulas. Procure apresentar para outras pessoas também, para que elas assistam essas aulas. Eu creio que isso vai trazer um entendimento muito profundo. Muitas pessoas acham que é difícil demais, que a Bíblia é um livro complicado demais para entender. Eu tenho certeza que você que acompanhou as aulas já tem uma outra visão, uma visão completamente diferente das Escrituras. Tem uma outra visão do Antigo Testamento, tem uma outra visão dos Evangelhos e tem uma outra visão do Novo Testamento, principalmente do livro de Atos. A gente falou sobre o livro de Atos na aula de ontem, e hoje é uma aula também muito especial, tá? Tem sido, como eu falei, tem sido um prazer, mas nem sempre, né? Nem sempre foi fácil ensinar, nem sempre foi fácil aprender as Escrituras, nem sempre eu tive a oportunidade de ensinar para tantas pessoas. Eu creio que mais de 20 mil pessoas, quase 30 mil pessoas, se a gente contar todas as visualizações, já acompanharam essas aulas. Pensar que em um momento da minha caminhada, logo no início, eu tive uma situação, né, onde toda a classe faltou e um único aluno, né, foi para ser ministrado na aula. Passou pela minha cabeça, né, acho que pela cabeça de quem não passaria, cancelar, porque estava frio, se não me engano, na época, e chovendo. E tinha tudo para cancelar a aula, mas Deus ministrou no meu coração que eu tinha que ser fiel no pouco, que eu tinha que dar aquela aula como se estivesse dando aquela aula para multidões, que não tinha que mudar o meu comportamento. E durante a aula eu fui
prestando atenção como estava sendo a minha dedicação naquele pouco, com um único aluno. Não que ele fosse pouco, estou falando pouco em quantidade, mas uma pessoa importa muito para Deus. Não importa a quantidade de pessoas que eu estivesse ministrando. Foi isso que Deus ministrou para mim naquele dia. Foi naquele dia que eu tive a convicção de que Deus ia me usar para ministrar para muitas pessoas. Eu me identifiquei muito com José, fiquei pensando, poxa, é verdade, José foi vendido como escravo, deu o máximo que ele podia dar, depois ele foi preso, deu o máximo que ele podia dar na prisão e Deus o colocou como governador do Egito. Eu creio que essa foi uma forma de Deus ministrar no meu coração. Eu tenho trazido isso ao longo de toda a minha caminhada, sempre quando eu tenho que dar aulas na escola dominical na minha igreja, sempre tenho a mesma dedicação do que eu passo para vocês aqui no canal. E ao longo do tempo Deus foi direcionando de como eu poderia ensinar mais pessoas. E era um desejo ensinar mais pessoas. Deus me deu a direção de começar a gravar esses vídeos. Eu não sabia, nem fazia ideia como eu ia gravar vídeo. Eu não sabia falar direito em público. Não tinha medo de falar em público. Fui quebrando isso ao longo da minha conversão. Mas falar para uma câmera era algo inimaginável para mim. Eu morria de vergonha, na verdade. Comprei uma câmera, fiquei 4 anos com uma câmera sem usar ela. Uma máquina, uma filmadora. Até que Deus me capacitou e me direcionou, mostrando que se eu era capaz de ensinar uma pessoa, eu podia gravar vídeos e ensinar muitas pessoas. E para que eu não cometesse erros no ensino, eu tinha que estudar. E foi esse período de estudo, de dedicação, antes de começar a gravar os vídeos, que foi essencial. Foi onde eu aprendi muita coisa, foi onde eu consegui desenvolver alguns métodos, e é o método que eu estou apresentando para vocês, um pouquinho do que eu estou apresentando para vocês hoje, aqui na Semana de Gênesis Apocalipse. Hoje é um dia que a gente vai falar bastante sobre o treinamento, para o final dessa aula, que também, o que vocês estão vendo aqui é um pouquinho do que a gente fala e faz no treinamento, para que você possa aprender a Bíblia. Você que acompanhou todas as aulas, eu pergunto para você, é difícil aprender a Bíblia? Não é. É só ter dedicação, é só ter um bom ensino também, é só ter uma didática legal. Assuntos que às vezes a gente parece que são chatos, mas se eles forem ensinados com uma didática interessante, eles se tornam interessantes. Talvez você nunca teve curiosidade ou paciência, talvez, para estudar sobre Atos dos Apóstolos. E você teve 2 horas de aula ontem. E essas aulas você percebe como, se a gente vai com uma perspectiva e um método diferente, essas aulas fluem. E esse é o propósito, da forma como eu aprendi, o que eu consigo ensinar hoje, eu tenho absoluta certeza que você também consegue. É uma questão de processo, de dedicação, de tempo e de ter as ferramentas corretas. Quando nós temos as ferramentas corretas, nós chegamos onde Deus quer, onde Deus tem um propósito para nós. É Ele que prepara as ferramentas, é Deus que coloca as oportunidades para que a gente possa aprender a respeito dele. Você está fazendo essa semana de Gênesis Apocalipse, não é por acaso, não é coincidência, não é que foi fácil. Existe uma batalha espiritual para que você possa acompanhar conteúdos como esse. Existe. E você venceu batalhas para você estar acompanhando essas aulas. Valorize isso, valorize essa oportunidade que Deus te deu para você se aprofundar no conhecimento dele. Muitas pessoas não têm isso. Muitas pessoas anseiam por conhecer, mas estão perdidas no engano. Você não. Hoje você está sentado na frente do seu computador ou com o seu celular, ouvindo um conteúdo que traz o que a palavra ensina. Esse é o nosso foco. A gente não defende denominações, a gente não puxa para um lado ou puxa para o outro, ou manipula texto, ou é tendencioso em algumas coisas. Não, a gente permanece nas escrituras. O que nós encontramos aqui é mais do que suficiente para a gente viver uma vida piedosa, para a gente servir a Deus, para que a gente possa se entregar a Jesus Cristo. Nós não precisamos nada fora daqui. É claro que existem livros que podem nos auxiliar, mas a base, a nossa fonte de autoridade é essa, a nossa rocha é essa. E nós estamos terminando, nós caminhamos por toda ela, nós estamos aqui praticamente, falta só isso aqui. E glória a Deus pela vida de vocês, pela dedicação de vocês. Eu dou os parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho. Eu queria passar para vocês aqui também, a gente mostrou alguns testemunhos semana passada, eu queria passar mais alguns testemunhos de pessoas que estão estudando conosco, do que elas têm aprendido. Eu creio que isso vai edificar a sua vida, tá? Vou colocar aqui, daqui a pouquinho a gente já entra na aula de hoje, tá? Olá, meu nome é Ana Carolina, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho do treinamento Vai na Bíblia. Eu conheci o canal pelo YouTube, quando eu estava querendo ler a Bíblia sozinha. Eu ia à igreja, mas eu não queria mais ouvir só o que o pastor falava, da palavra de Deus. Eu queria sozinha saber mexer na Bíblia, entender um pouco mais. E aí eu comecei a procurar esses vídeos
E só que eu achava muitas pregações, mas vídeos curtos não. E aí, de repente, eu vi os vídeos do canal Vai na Bíblia. E me surpreendi, porque a linguagem era muito clara, mas ele tinha muito conteúdo ao mesmo tempo. Então não tinha enrolação, era conteúdo de forma clara. E eu comecei a acompanhar, comecei a assistir os vídeos. Aí me inscrevi no canal, me tornei membro do canal e fui acompanhando. E aí quando lançou o treinamento, né, Vai na Bíblia, eu falei, eu preciso fazer. Eu falei, é óbvio que vai ser bom, porque se os vídeos têm essa qualidade, o treinamento vai ser bom também. E aí minhas expectativas foram superadas, porque muito conteúdo, de forma dinâmica, nada cansativo, você sente que vai aprendendo, uma didática muito boa, fazendo você o tempo todo rever o que você aprendeu, rever os conteúdos e todas as dúvidas que eu tinha, que eu colocava, rapidamente eu era respondida. Então o suporte também sensacional. Deve ter uma equipe grande, eu não sei como funciona, mas assim o suporte é incrível, é muito rápido. Então você sente que tem atenção com o aluno, né? Então isso é muito bom. E aí quando abriu a semana de Gênesis e Apocalipse, eu me inscrevi, eu falei, se o treinamento é maravilhoso, eu falei, eu não fico de fora de mais nada do que o canal ofereça, porque a qualidade é certa. E tem também sido uma bênção na minha vida, esse treinamento, tem me ajudado muito. E tudo que o canal oferecer eu vou fazer, porque com certeza vai acrescentar, né? Então, assim, eu quero conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra. E o Vai na Bíblia tem sido, e o Esdras, né, que é quem a gente vê, tem sido um canal realmente de muitas bênçãos, né, pra gente. Então, eu tenho muita gratidão por ter conhecido o canal, por poder acompanhar essas aulas. Eu peço que vocês continuem realmente com essa excelência, porque transformam vidas, né? A minha vida está sendo transformada, porque eu estou tendo mais intimidade com Deus e aí a nossa vida é transformada, assim. Então, muito obrigada e que Deus abençoe vocês para vocês continuarem abençoando a gente, tá bom? Um beijo. Glória a Deus pela vida da Ana Carolina, nossa aluna. E é muito gratificante, né? Ver essa transformação, essa visão que muitas pessoas às vezes ficam desencorajadas no aprendizado bíblico. Vem aquela ideia de que é um estudo cansativo, muito teórico, de que se eu aprender muito a Bíblia eu vou ficar uma pessoa religiosa, chata, e é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Eu espero que vocês que estão, né, tenho certeza que você que está acompanhando a semana está percebendo que não tem coisa mais deliciosa e prazerosa do que aprender sobre as Escrituras. É um conteúdo assim que traz transformação verdadeira para a vida, né? É o que mais importa na vida. Pense em qualquer curso que você possa fazer na sua vida, matemática, finanças, engenharia, nada se compara a conhecer a Deus. Porque esse é o princípio, né? Em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. É claro que Deus vai te capacitar em outras áreas, mas do que adianta você construir um monte de coisa e sua casa estar sendo construída sobre a areia? Constrói primeiro sua casa na rocha, foque e prioriza aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus, e o restante vai ser acrescentado. Eu creio que, né, a gente vai dar mais detalhes depois do treinamento no final dessa aula. E vamos para essa aula, né? Creio que todos estão um pouco ansiosos, né, com uma aula como essa. Eu gosto muito desse tema, é um tema que desperta muita curiosidade. A gente vai falar um pouquinho da situação atual que a gente está vivendo hoje e eu vou dar todos os detalhes do treinamento no final dessa aula, tá, ok? Então, vamos lá, pessoal. Semana de Gênesis e Apocalipse. Aula 4, vocês vão perceber a primeira mudança, eu estou do lado direito de vocês, né? É isso, lado direito, esquerdo de vocês. E eu mudei de posição por conta de como vai ser essa aula, ela vai ser um pouquinho diferente das aulas anteriores, tá? Bom, o mouse está aqui, ok, vamos lá. Aqui a gente começa com uma linha do tempo. Lembra que nas outras aulas nós tínhamos a linha do tempo, mas ela era na vertical. Essa daqui é na horizontal, ou seja, tudo que nós vamos falar nessa aula nós vamos colocar nessa tela. Nós não vamos ter outras telas. Isso vai facilitar aí a compreensão de vocês, eu creio. Deixa eu diminuir aqui. Então temos a linha do tempo. E a linha do tempo, existe algo essencial que aconteceu no tempo. Deus se fez carne, Deus Filho se fez carne, viveu aqui na terra e
não pecou em momento algum e entregou sua vida por nós. Após entregar sua vida por nós, ele ressuscitou entre os mortos. Nós estamos simbolizando isso através da cruz. E Jesus Cristo, através do sacrifício dele, através da vida dele, marca a humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente está construindo a linha do tempo, a gente vai gradualmente montando ela e estamos mais ou menos aí. Tá vendo o pontinho aí? É onde mais ou menos nós estamos nesse momento. Olha quanta coisa já passou e a gente vai entender um pouquinho mais do que isso. E vamos colocar nomes. Tempos antigos e era da igreja. Tá? A gente vai deixar essas duas definições aí. E vamos para a principal. Aliás, isso aqui é importante a gente ver. Ó. A era da igreja já é considerada últimos dias. A partir da vinda de Jesus, já é considerada últimos dias. Jesus dizia, né? É chegado a vós o reino de Deus. As boas novas é a apresentação do reino de Deus. Isso já se estabeleceu com a vinda de Jesus. Então nós estamos vivendo nos últimos dias desde a primeira vinda de Cristo, né? Quanto mais agora, onde nós estamos 2020 anos depois de Cristo. E aí a gente tem uma profecia, que é uma das principais profecias bíblicas, para que a gente possa entender todo o funcionamento dos tempos do fim. 70 semanas são decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna e para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Prestem bem atenção nessa profecia, ela traz 70 semanas e depois ela fala de 7 e 62. 7 mais 62 são 69. A partir de quando? Da promulgação do decreto. Então nós temos na linha do tempo a promulgação do decreto para reconstruir Jerusalém. Quem acompanhou as aulas, na primeira aula de Gênesis e Apocalipse, a gente falou desse momento ali, com Zorobabel, Esdras, com Ciro, na verdade com Neemias também. A partir daquele momento nós passamos a contar essas 69 semanas. São 7 semanas mais 62, total de 69. Tá? É esse o período até o Messias, até a vinda do líder, até que o ungido venha. E aqui a gente tem a construção do templo. Tá? A construção do templo, ela terminou. Por que a gente vê 70 semanas, depois vê 7 semanas e 62? Por que está dividido 7 semanas e 62? Porque o templo foi reconstruído nesse período. E o templo foi reconstruído em cerca de 49 anos. E qual conta nós fazemos? 49 representa 7 semanas. 49 anos representa 7 semanas, que seriam as primeiras 7 semanas. Os primeiros anos, até a construção do templo. E da reconstrução à cruz, cerca de 434 anos, é mais ou menos aproximado, que seria 434 anos, 62 semanas. Então, cada semana representa 7 anos pela conta que a gente faz aí. 7 vezes 7, 49. Se você é bom de matemática, eu não sou muito bom. Mas 7 vezes 7 é 49. Então, cada semana representa 7 anos. Então, esse é o período para a reconstrução do templo, 7 semanas, 49 anos, e até a vinda do Messias, a gente conta 69. Mas veja bem que lá no começo da profecia fala 70 semanas, tá? E fica faltando uma semana. Se uma semana são 7 anos, ficam faltando 7 anos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, por isso a cruz. E não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Aqui a gente vê essa uma semana que está faltando. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Veja que tem uma semana que está faltando e algo vai acontecer no meio dessa semana. Tá? Para a gente só montar aí todo o panorama. E aí a gente tirou aqui, ó, tá vendo? Só mudamos isso daqui, ó. Tiramos todas aquelas informações para a gente limpar um pouco a tela e deixamos
deixamos 69 semanas, do decreto até Cristo, 69 semanas. E aí a gente tem uma profecia, algo que é falado por Jesus lá em Lucas: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros todas as nações, profecias a respeito do fim. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. E Jesus fala de um tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios é o tempo da igreja, é um período da igreja. E quando a gente percebe essas profecias e olha o contexto dela, mostra que esse tempo dos gentios ele não é visto pelos profetas. E em Efésios também a gente vê que a ação da igreja, a ação do Espírito Santo na igreja é um mistério que foi revelado através de Cristo. Então, esses tempos que são contados, eles não levam em consideração o tempo da igreja. Por isso, nós podemos colocar aqui, dá uma olhada, está mudando ali, 8 últimos dias é o tempo dos gentios. Tá? É o tempo dos gentios. E nós não sabemos, e eu vou voltar colocando últimos dias aqui, porque nós não sabemos quanto tempo é. Nós sabemos que falta uma semana, mas nós não sabemos quando que essa semana começará. Né? Tem algumas coisas para acontecerem para essa semana se iniciar. E aí a gente tem uma semana a partir do momento em que passar o tempo dos gentios. Essa uma semana acontecerá um pouco mais para frente. E aqui a gente tem algumas profecias para a gente compreender esses 7 anos, como eles serão. Né? E aí Daniel 12:7 tem um homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for quebrado, todas as coisas se cumprirão. Então ele está falando do poder do povo santo ser quebrado, é algo relacionado com a igreja, e ele fala de tempo, tempos e meio tempo. Quando nós fazemos essa conta, tempo, pelo entendimento que a gente tem também do contexto, representa um ano. Tempos representa 2 anos, e meio tempo, meio ano, quando você soma dá 3 anos e meio. Isso se encaixa com o que a gente acabou de ler, no meio da semana, que são 3 anos e meio também. E tem uma outra passagem de Daniel também que fala, ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Que fala de algo que vai ser mudado, entregue na mão de um líder em 3 anos e meio. Aí a gente entende que existe um período de tribulação, 3 anos e meio, e existe um período de grande tribulação, que são 3 anos e meio. E aí a gente fecha colocando os anos. Repara que a gente mudou aqui, tá 69 semanas, foi para 483 anos, tá uma semana, 7 anos. Esse é o período, como a gente conta hoje, cronologicamente. São 7 anos que se iniciarão um período de tribulação. E aí, nós temos algo que irá acontecer, que está para acontecer. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, isso em Tessalonicenses, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A gente leu essa passagem ontem, né? Aqui fala do arrebatamento. Primeiro ela fala da ressurreição dos mortos. E aqui vamos colocar ressurreição dos mortos e o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares. Essa visão, ela é a visão pré-tribulacionista, que entende que o arrebatamento acontece antes da tribulação. É a visão pré-tribulacionista. Ela entende que os mortos vão ressuscitar e os vivos, nós, os vivos, que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos essa visão pré-tribulacionista e temos a visão mid-tribulacionista, que são 3 anos e meio, 3 anos e meio, e a ressurreição dos salvos acontece no meio da tribulação e o arrebatamento também acontece no meio da tribulação. A volta de Cristo acontece depois da tribulação. Então essa visão mid-tribulacionista é a menos difundida, é a que menos tem pessoas que defendem essa mid-tribulacionista. Existem outras visões, a gente vai trabalhar com 3 visões hoje, que são as principais. Essa seria a mais fraca, e depois nós temos uma outra visão que entende que a igreja passa pela tribulação. Nesse entendimento, a ressurreição dos salvos acontece depois da tribulação, o arrebatamento acontece depois da tribulação, e a volta de Jesus também acontece depois da tribulação. Tudo é um evento só. Essa visão entende
que nós passaremos pela tribulação. É a visão pós-tribulacionista. Tá? Essa é a segunda visão mais difundida. A principal, a mais difundida, é a pré-tribulacionista. Eu gosto muito das duas visões. Tá? Eu gosto muito da visão pré-tribulacionista, foi a que eu mais estudei, e gosto bastante da visão pós-tribulacionista. Tenho começado a entender, procurar estudar um pouco sobre ela também. Tá? A fim da gente seguir uma linha, o que muda é só isso das visões. Assim. Tem alguns outros detalhes que podem mudar, mas para a gente seguir essa linha e não ficar preso a nenhuma, a gente vai com tem mais pessoas que são adeptas, que é a pré-tribulacionista, e a gente vai montar um cenário em cima dela. Tá? Mas eu recomendo que futuramente você também estude as outras visões. Então voltamos à visão pré-tribulacionista, ressurreição e arrebatamento. Depois disso, e o anjo disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Na visão pré-tribulacionista, as pessoas que foram arrebatadas, quem ressuscitou em Jesus Cristo, e aqueles que foram arrebatados, eles participarão das bodas do Cordeiro, que é o banquete de casamento, que é um tempo de desfrutar da presença de Jesus Cristo nos ares. E pelo que a gente entende um pouco em relação a essas bodas do Cordeiro, é um evento que leva tempo, e provavelmente ele se encaixaria nesse tempo de tribulação antes da volta de Cristo em definitivo na Terra. E aí teria as bodas do Cordeiro para quem foi arrebatado. E pessoas que não aceitaram a Cristo, que não estavam em Cristo, ficam na tribulação, nos dois períodos de tribulação. O primeiro período de tribulação, ele é um período assim, mais tranquilo, que não haverá tanta perseguição, e a grande tribulação é quando as coisas se complicam. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Existe o tribunal de Cristo, não é um tribunal para condenação, é para galardão, é para recompensa, é para você receber por aquilo que você fez. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso está lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse, e a gente leu ontem. Então existe o tribunal de Cristo, a gente tem em Coríntios ali, você pode depois ler mais desse capítulo de Coríntios, fala de obras, de você ter feito obras de palha, de feno, de madeira, que vão se queimar e vão se perder. Ou obras com pedras preciosas, ouro e prata, que essas sim permanecerão. Ou seja, as obras que você faz em Cristo, essas receberão uma recompensa. O que é o galardão? Qual que é a recompensa? Depois a gente fala um pouquinho sobre algumas conjecturas, o que pode ser essas recompensas. Nós temos um vídeo no canal, Como Será a Eternidade, que ajuda bastante nesse sentido. Bom, vamos seguindo. Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O que acontece? Essa besta é um líder mundial que se levantará no período de tribulação. É interessante essa questão, porque esse líder mundial, e aí fazendo uma pausa, até agora vocês estão compreendendo, tá tudo tranquilo, estou indo bem devagarzinho e tal. Esse líder mundial que se levantará, ele vai atuar durante um período de paz na humanidade. Ele vai estabelecer a paz, vai ser uma das pessoas responsáveis por estabelecer a paz. Por isso ele será adorado e reconhecido. E no cenário que nós estamos vivendo hoje, vamos pensar na visão pré-tribulacionista, e até na pós, não faz muita diferença nesse sentido. Esse líder mundial não significa que ele esteja vivo, mas é muito provável que as estruturas mundiais já estejam se preparando para que haja uma liderança única. E a gente vê isso acontecendo claramente. Na crise de 2008, por exemplo, já se ouviu falar que era interessante ter um governo mundial, um líder mundial, uma única moeda para estabilizar a economia. E agora, depois dessa pandemia, muito mais. Você vê que cada país agiu de uma forma para lidar com essa pandemia, e isso preocupa muito os líderes mundiais, e há um consenso, e a gente vê isso em fontes seculares, não estou nem falando de questões bíblicas, a gente vê em fontes seculares de que há um movimento para que haja um governo mundial. Isso começa a apontar para o fim.
Como eu comentei, como os eventos atuais apontam para o tempo do fim? Os eventos atuais estão proporcionando uma circunstância, uma situação mundial em que todos estão pensando que seria uma boa ter um governo mundial. E aí entra um líder mundial. Porém, nós sabemos do que a Bíblia diz, como a Bíblia ensina, que esse líder mundial, na verdade, ele é o anticristo. Só que nos primeiros passos, nas primeiras ações, ele vai ser uma pessoa que não será reconhecida como anticristo. A partir de um determinado momento é que as pessoas verão ele como anticristo, mas não todas as pessoas. A maioria servirá essa pessoa e o adorará. Por incrível que pareça, nós veremos, espero que não, se a gente for arrebatado antes, mais pessoas adorando um homem. Uma pessoa que... E a gente já vê isso, né? A gente já vê pessoas exaltando homens além da conta, né? Enfim, isso vai ser muito mais intenso nesse período. E a Bíblia também, quando a gente segue, dá uma olhada aqui, ó. Ela diz o seguinte: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas que falava como o dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta, do anticristo, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. A gente não vai entrar em todos os contextos, a gente está trazendo mais um panorama, né? Mas olha o que ela faz. Fazia a terra e os habitantes adorarem a primeira besta. Aqui nós estamos falando do líder religioso. Haverá um líder religioso que dará crédito ao líder mundial. É alguém fazendo o marketing do líder mundial. Hitler era algo semelhante, né? Hitler tinha alguém que fazia o marketing, se não me engano era o Goebbels, que fazia o marketing do Hitler, para que as pessoas o adorassem. E o líder mundial terá esse suporte do líder religioso, porque o líder religioso tem uma influência, né, sobre as pessoas, e a Bíblia revela esse líder religioso como um falso profeta. Né? No primeiro período da tribulação, o líder mundial vai parecer um líder mundial e o líder religioso vai parecer um líder religioso. Mas, no decorrer da história, né, passando os 3 anos e meio de tribulação, vai se revelar o anticristo e vai se revelar o falso profeta. Tá? Depois disso, algo vai rolar aqui, ó. Apocalipse 13, 16 ao 18. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Aqui ele está falando da marca da besta. Ele está falando que as pessoas não poderão comprar e nem vender. E é interessante a gente poder pensar nesse sentido, porque hoje a tecnologia está caminhando para um momento, para um tempo, onde o dinheiro, o papel, está praticamente sendo extinto. Existem projetos nesse sentido, para que tudo funcione através de cartões, e entendo que essa marca, existem várias conjecturas do que pode ser, mas provavelmente alguma coisa que tem todas as suas informações, inclusive com base nisso é que você compra e vende. E aí eu vou também conjecturar um pouco com vocês na visão pré-tribulacionista, né? O que eu entendo que faz sentido se a visão pré-tribulacionista for a correta, né? A gente não pode dizer com certeza, mas porque para mim faz sentido, tá? Não descarto após, mas para mim faz sentido em alguns aspectos. Um dos aspectos, a Bíblia fala que Jesus virá como ladrão à noite, ninguém espera. E penso eu que se a igreja ficar na tribulação, a gente vai estar bem na expectativa da volta de Cristo por conta da tribulação e da perseguição e do anticristo, né? Agora, hoje, por exemplo, de acordo com a visão pré-tribulacionista, o arrebatamento pode acontecer hoje. Jesus Cristo pode voltar hoje. E a questão aqui, vamos pensar que a marca da besta seja realmente algum dispositivo instalado no ser humano para você poder passar a mão ali e comprar. Como não seria bom, vamos pensar assim, se a gente não tivesse conhecimento da Bíblia e saber dessas questões da marca da besta, como não seria bom você ter algum tipo de chip para você passar ali, não precisar ter cartão, não precisar ter dinheiro e você poder fazer compra, ter suas informações ali arquivadas? Você pensa uma tecnologia interessante, porém,
ninguém estaria disposto, eu creio que a maioria das pessoas não estariam dispostas a instalar algum dispositivo e nem poderiam ser obrigadas a instalar. Não existe motivo ou razão suficiente para se instalar um dispositivo numa pessoa hoje, obrigar ela. Os direitos humanos não permitiriam isso. Agora pensa se o arrebatamento for acontecer antes da tribulação. Pensa que, por exemplo, hoje acontece o arrebatamento e você tem aí, vamos calcular aí, 1 bilhão, vamos calcular 1 bilhão, acho que estou chutando alto, 1 bilhão de pessoas arrebatadas que simplesmente somem, né? E aí eu já até comentei sobre isso uma vez. Eu entendo que se o arrebatamento for, né, se o pré-tribulacionismo for dessa forma, eu entendo que não fica as roupinhas das pessoas igual no filme, né, deixados para trás. Eu entendo que vá tudo, assim como Deus fazia crescer as roupas das pessoas no deserto, eu creio que vá como a pessoa está, vai tudo para o céu. E dessa forma muitas pessoas desapareceriam, algumas pessoas poderiam estar presas e desaparecerem. Não daria para saber se essa pessoa ela foi arrebatada ou se ela fugiu. Como poderia saber? E aí sim eu creio que encontramos um grande motivo para fazer um recenseamento global. E sim, aí sim ter um motivo bem forte para instalar dispositivos nas pessoas. É uma conjectura, tá? Para mim faz sentido. É uma das visões que eu fico de olho, né? Que de repente, né, pode ser dessa forma. E a partir daí, esse líder mundial que fosse cadastrar todas as pessoas, ele poderia dividir riquezas das pessoas que foram embora. 1 bilhão de pessoas foram embora. Muitas pessoas prósperas, creio que serão arrebatadas também. Muitas propriedades ficarão disponíveis. E de acordo com o que a Bíblia vai falando sobre esse líder mundial, ele vai resolver a situação. Talvez ele resolva a fome para ele começar a ser adorado. Pensa como o cenário se molda por um líder mundial com um arrebatamento, tá? Então a gente faz uma conjectura nesse sentido, né? E aí sim ele teria uma legalidade, vamos dizer assim, para implantar a marca da besta e aí impedir pessoas de comprar ou vender se não tiverem essa marca da besta, porque o dinheiro papel provavelmente já não vai ser mais utilizado, é somente através do seu cadastro, né? Vamos pensar assim. Bom, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Essa é a volta de Cristo. Jesus volta para buscar a sua igreja. Nós podemos entender que essa volta de Cristo, ela acontece em 2 etapas, uma nos ares e uma visível a todo olho, é o que defende a visão pré-tribulacionista, que a primeira é nos ares e a segunda todo olho verá, né? No arrebatamento, quando eu falo do arrebatamento, não parece que todo olho vai ver, ele não dá a entender no texto, mas pode ser também. Então, independente de como nós entendamos se Cristo volta antes da tribulação, né, se o arrebatamento é antes da tribulação ou depois, uma coisa é certa: Jesus Cristo volta depois da tribulação, volta em definitivo para reinar. E aí a gente coloca a volta de Cristo, o evento mais aguardado na história da humanidade e escarnecido e desacreditado por muitas pessoas. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitas pessoas se dizem religiosas, seguem o que a Bíblia ensina muitas vezes e não acreditam que Jesus Cristo volta literalmente buscar a sua igreja. E ele volta literalmente nos buscar. E para reinar também, né? Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, a tribulação vai ser um período em que haverão pessoas que não estavam em Cristo, porque quem estava em Cristo, de acordo com o pré-tribulacionismo, foi arrebatado, certo? E aí ficaram pessoas que não estavam em Cristo. Essas pessoas que não estavam em Cristo, muito provavelmente, aqueles que tinham familiares que eram cristãos, entenderão o arrebatamento por conta de ser algo pregado por aqueles que são cristãos. Por dar a importância de você saber do arrebatamento e você falar, meu remedinho aqui, e você falar para os seus familiares sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, porque uma vez que você for arrebatado e seus familiares ainda não se converteram, espero que isso não aconteça, espero que eles se convertam antes, eles vão saber que você foi arrebatado e que você está salvo.
Porque existem heresias, existem doutrinas, existem religiões que já ensinam que aqueles que ficarem na terra é que estão salvos. Existem livros, eu já vi, que ensinam que passará um planeta na órbita da Terra e sugará as pessoas que são de um nível inferior e ficarão os salvos. Bom, a sua família, que sabe... Eu tô na hipótese mais complicada aqui, tá? Mas eu creio que Deus vai, através da sua vida, salvar a sua família sem ela precisar ficar na tribulação, tá? Se a igreja não fica na tribulação, que a sua família também não fique. Mas se acontecer de ficarem, eles saberão que você foi salvo e eles rejeitarão esse ensinamento de que aqueles que foram arrebatados serão condenados. E essas pessoas passarão a seguir a Cristo. Porém, as pessoas que não tiverem nenhum familiar convertido e toda a família ficar, vai ser muito fácil convencê-las de que elas ficaram salvas, porque todos se conhecem, eles são pessoas boas, enfim. Satanás sabe dessas questões que vão acontecer, ele não sabe exatamente como vai acontecer também, mas ele já prepara o ambiente para que essas pessoas sejam enganadas. E aí, as pessoas que ficarem durante a tribulação e se converterem a Cristo, já não é uma conversão como a nossa, de entregar a vida a Jesus Cristo e estar salvo por conta da nossa fé. Não, eles terão que defender a fé com a própria vida. Negar a adoração à besta significa morrer, ser decapitado. Então muitos serão decapitados. Aí que ele fala, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. E aqui ele fala que eles não adoraram a besta, então está falando de pessoas que ficaram na tribulação. Na visão pós-tribulacionista, isso pode acontecer conosco, com a igreja. A igreja fica e a igreja pode sofrer essas perseguições aqui na terra, mesmo crendo em Jesus sem tê-lo visto, mesmo vivendo o que nós vivemos hoje, nessa visão nós passaremos pela tribulação e enfrentaremos consequências como essa, inclusive poderemos ser decapitados. E a gente começa a entrar nos pontos bons de uma visão e da outra. Mas independente disso, uma das duas está certa. Ou o arrebatamento acontece antes ou acontece depois. Não tem como ser as duas corretas. Agora, qual está correta? Acho que dificilmente a gente vai ter convicção e certeza. O importante é a gente estudar as duas visões e ver o que faz mais sentido e ficar observando o que está acontecendo. E aí a gente vai seguindo. Aqui fala da ressurreição dos mártires, aqueles que morreram, eles ressuscitarão com a volta de Cristo. Tá? Quem morre durante a tribulação, quem morreu antes de Cristo em Cristo, ressuscita com Jesus. Quem morre depois da tribulação em Cristo, ressuscita com a volta de Cristo. Tem seu corpo glorificado, seu corpo transformado. Tá? Esse é um detalhe muito importante. Tá? A nossa ressurreição dos mortos é uma ressurreição com um corpo glorificado, não é com esse corpo que nós temos. É um corpo espiritual. A Bíblia fala que esse corpo é a comparação entre uma semente e uma árvore. Não tem comparação o que é o corpo terreno do que é o corpo espiritual. E nós seremos transformados e teremos um corpo espiritual assim como o corpo de Jesus. Muitos falam, como vai ser a eternidade? Como que nós seremos na eternidade? O que nós saberemos? O principal exemplo para a gente saber como será a eternidade é olhar para o corpo de Jesus depois da ressurreição. O que ele poderia fazer? O que ele fazia depois da ressurreição? Ele podia comer? Ele podia se teletransportar, não sei se fala teletransportar, ele se transportava de um lugar para o outro, ou seja, a matéria, ele podia se sujeitar à matéria, ele podia encostar numa parede, como ele podia atravessar uma parede, ele podia comer um peixe e absorver todo o peixe, ele podia se deslocar de um lugar para o outro sem ter que percorrer fisicamente a distância, e ele tinha um corpo físico. É um corpo que nós não temos condições de compreender como ele é, mas é a realidade da eternidade. Quando nós vemos o que Jesus podia fazer, o que ele sabia, nós podemos pensar um pouquinho sobre o que é a eternidade e como ela é muito maior do que muitas pessoas pensam. A eternidade não é você ficar numa nuvem tocando harpa. Não é algo chato, não é algo monótono, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem vou dar 2 exemplos para vocês de 2 filmes. Lucy e Poder Sem Limites. Sem Limites, chama Sem Limites, com o Bradley Cooper. Ali são 2 filmes que trabalham a questão do uso do cérebro, que o homem usa 10% do cérebro e tal. A gente não sabe exatamente se é isso mesmo, mas a gente sabe que a gente é bem limitado no potencial que a gente tinha. Provavelmente Adão tinha a capacidade total cerebral do que nós temos hoje, por causa da queda. Mas aquele filme explora bem o que é o uso da mente de uma forma muito maior do que nós usamos hoje. E eu acho que é bom você assistir filmes como esse e refletir do que pode ser nosso sentimento e a nossa experiência na eternidade. É algo que a gente não tem condição de imaginar aqui.
Sabe o que o homem faz? Sabe o que muitas pessoas são presas? Na sensação proporcionada pelas drogas. Porque a droga te leva para uma realidade que você não consegue alcançar naturalmente. Ela te leva para uma satisfação artificial e temporária. E a droga vicia por causa da sensação. As pessoas viciam na droga por causa da sensação que elas experimentam. Só que na verdade, elas estão trocando uma experiência eterna por algo temporário. Porque a eternidade é a soma da sensação, tá? Não me entendam mal. De todas as drogas somadas juntas por toda a eternidade. O que a droga pode proporcionar de prazer, de alegria, de euforia, a eternidade tem isso 1000 vezes, 1 milhão de vezes maior e eterno. Então, eu creio que isso possa te ajudar. Isso me ajudou muito a parar de usar drogas. Antes da minha conversão, eu tinha problemas com drogas. E quando eu entendi o que eu poderia viver em Cristo, o que eu poderia experimentar na eternidade, não ficou dúvida alguma do que valeria a pena. Valeria a pena eu ceder a algo temporário em troca, trocar algo eterno por algo temporário. E eu creio que Deus tem essa ministração para a sua vida, para o seu coração, se você tem qualquer tipo de vício que te proporcione prazer. A gente pode falar de drogas químicas, a gente pode falar de vícios na pornografia e uma série de coisas. Você está cedendo a um prazer temporário, uma satisfação temporária, e você está trocando algo que é eterno, porque esse prazer temporário que você está preso, que você não consegue se libertar, ele pode estar te afastando de Deus, que é o único que pode te dar um prazer eterno, sem limite, onde a sua mente jamais chegou, onde seu pensamento jamais chegou. Essa é a vida eterna que Deus tem para nós. E não tem o que se comparar em relação a isso. E é só Deus que vai nos dar força para entender isso, compreender isso. É dessa forma, entendendo o que é a eternidade, entendendo o que nós vamos viver na eternidade, é que nós podemos nos ver livres, muitas vezes, de coisas que nos aprisionam. Muitas pessoas perguntam, a gente vai conhecer os familiares, pessoas na eternidade? A gente não vai ter o mesmo nível de relacionamento familiar na eternidade. A gente vai ter um relacionamento mais profundo do que o que a gente tem hoje. A gente fala, não vai ter casamento na eternidade? Não, a gente vai ter um relacionamento mais profundo com as pessoas. Coríntios 13 fala que nós conheceremos como nós somos conhecidos. Reflete sobre isso. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, a gente tem Apocalipse 19, do 19 ao 20. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo contra seu exército. Falando da volta de Cristo e desses reis se reunindo para a batalha. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a gente tem a batalha do Armagedon, com a volta de Cristo. Vocês já ouviram falar bastante, eu creio, nessa questão. E temos o líder mundial e o líder religioso, que é o anticristo e o falso profeta, lançados no lago de fogo que é o inferno. Eles estreiam o inferno, são os primeiros a serem enviados no inferno. Não tem ninguém no inferno agora, tá? Nós vamos trabalhar conteúdos, ao longo do trabalho no Vai na Bíblia, falando de onde estão os mortos, mas não tem ninguém no inferno agora, tá? Os primeiros que inaugurarão o inferno serão o anticristo e o falso profeta. Seguindo, Apocalipse 20, estamos quase no final, hein? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ah, os 1000 anos ali, eu coloquei o milênio ali. Pessoal, a gente estava aqui, ó. Aqui, ó. Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então existe um período de 1000 anos a partir do momento que Jesus volta. E aqui fala de que aqueles que estão em Cristo vão reinar com Jesus Cristo em 1000 anos aqui na terra. Olha que interessante. Nós, em Cristo, vamos reinar com Jesus Cristo aqui na terra. Nós vamos estar com o corpo glorificado, Jesus vai estar com o corpo glorificado e ele vai reinar na terra durante 1000 anos. E a terra será praticamente destruída no final da grande tribulação e haverá uma reconstrução da terra e ela será repovoada.
nesse período do milênio. Tá? A gente vai chegar um pouquinho mais para frente aqui, a gente fala sobre isso. Mas aí vem o Armagedon, vem o Lago de Fogo, e aqui, ó, acorrentou por 1000 anos e lançou no abismo. Fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então o diabo vai ser aprisionado, ele não está preso agora, ele atua no ar, ele atua, não é onisciente, mas ele tem a ajuda de demônios. A gente tem um vídeo no canal sobre o diabo e a existência e a origem do mal, a gente fala sobre isso. Então ele será preso ali com a volta de Cristo. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. A terra será povoada novamente. Nós teremos praticamente o mesmo número, até mais talvez, de pessoas vivas no milênio, porque no milênio a longevidade que nós vemos em Gênesis, onde eles viviam 600 anos, 400, 600, 700 anos, ela voltará a acontecer no milênio. Tá? Então muitas pessoas viverão durante todo o milênio. Tá? No milênio o pecado ainda estará presente, porém algumas questões serão diferentes no milênio. Já não haverá mais enfermidades e outras questões aí que a Bíblia fala sobre o milênio. Os livros que trazem revelações sobre o milênio, na maioria são os profetas menores. Tá? A gente não vai entrar em todos os detalhes do milênio, senão a gente não sairia daqui hoje. Né? Aqui a gente faz um panorama para te despertar, para que você possa estudar mais. E aí quando Satanás é liberto, nós temos Gog e Magog. A parte que fala sobre Gog e Magog é aqui mesmo, onde a gente leu aqui, ó, que é a região onde haverá um conflito final. Esse conflito, ó, o diabo que enganava as nações, ele será vencido, né, facilmente, né, por Jesus Cristo. Nessa questão aqui já não tem mais muitos problemas, mas o diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de noite para todo sempre. Percebe que o inferno ele é eterno. O diabo será atormentado de noite para todo sempre, assim como o falso profeta e o anticristo, e quem irá para lá também, que a gente vai ver daqui a pouco. Ó. Então Satanás é lançado no lago de fogo, Satanás é lançado no inferno. Satanás só vai para o inferno no final do milênio. A gente vê muita coisa achando que o diabo reina no inferno, não tem nada a ver isso não é bíblico. Seguindo, Apocalipse 20, 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E nós temos o trono branco no final do milênio, que é o juízo final. O trono branco representa o juízo final. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, presta atenção, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Aqui é a ressurreição dos ímpios. Ressurreição dos ímpios. Os ímpios serão julgados de acordo com o que eles fizeram. Haverá punição mais severa para quem foi pior, para quem fez mais maldades, para quem blasfemou, para quem, enfim, para aqueles que conheciam a Deus e preferiram a mentira e o engano. Cada um será julgado de acordo com as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades não é inferno, Hades é um lugar dos mortos, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. A justiça de Deus é plena, tudo o que foi feito será pago. O que nós fizemos foi pago por Cristo. Quem aceita Cristo tem os erros perdoados por conta do sacrifício de Cristo. Quem não aceita Cristo permanece no seu pecado, permanece com os seus erros, e esses erros serão julgados no juízo final. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E aí nós temos a condenação dos ímpios que são lançados no lago de fogo. E agora, então vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí nós temos a nova Jerusalém descendo dos céus e estabelecendo o reino de Deus, onde Deus passa a habitar conosco na terra. Esse é o desenho de Apocalipse. Esse é o final, a consumação de todas as coisas. E muitas vezes você pode pensar e ficar frustrado. Eu não sei como, né? Mas talvez você pensou assim, a gente não vai morar no céu, mas então a gente vai morar na terra, Deus vai habitar conosco aqui. Entenda uma coisa. Quando Deus vem com a nova Jerusalém para habitar na terra, isso significa que nós teremos um local de habitação, que será estabelecido como a nova Jerusalém. Mas isso não significa que nós estaremos limitados a ficar dentro desse lugar de habitação. Não se esqueçam que o nosso corpo será como o corpo de Jesus ressurreto. Não haverá mais limites de distâncias para que a gente possa percorrer. E eu vou dar só um exemplo básico para você. Por que o homem nunca foi para Saturno, por exemplo? Porque o tempo que ele demoraria para chegar em Saturno, ele morreria, porque são bilhões de anos-luz. Bilhões de anos viajando-se na velocidade da luz para chegar na primeira estrela. Se não me engano, são 10 bilhões de anos, se eu não estiver falando besteira, mas são números altos, para se chegar na primeira estrela. 10 bilhões de anos-luz, quando que um homem vai chegar nesse ponto? Agora pensa na realidade do corpo glorificado, que não existe distância. Então, não pense que ficar na Nova Jerusalém, você vai ficar dentro da cidade e você não vai poder sair de lá. E Deus vai reinar lá. Não, é algo muito superior. Muito superior. Muito superior. E pra gente finalizar, eu separei alguns versículos, tá? Não se preocupem em compreender tudo, tá, pessoal? O conhecimento e o aprendizado em relação às coisas finais, ele vem através da insistência, através de você estudar. Eu tô ministrando essa aula, eu não sei quantas vezes eu ministrei, mas cada vez que eu vou ministrando, eu vou lapidando o meu entendimento, vou ajustando algumas coisas e vou gravando as informações. Esse é o processo de aprendizado. É por isso que a gente fala, a gente mostra para vocês a necessidade de se aprofundar mais. É por isso que nós temos o treinamento. É para você poder se aprofundar mais. Porque aqui você tem um panorama geral. Talvez você tente falar isso para alguém, vai ficar totalmente confuso. Mas se você estudar mais, se você perseverar, se você for ler nos versículos, isso vai consolidando o aprendizado. Todo esse panorama que nós estamos fazendo das escrituras, ele vem nos dar a base para que a gente se aprofunde. Ele vem mostrar, dar um panorama geral, é assim. Por onde você quer começar agora? Por onde você precisa começar? Aqui. Então vamos se aprofundar nisso, nisso, nisso e nisso. Porque aqui existem doutrinas. A gente falou da eternidade do inferno. Ok, tem pessoas que defendem que o inferno não é eterno. Tem versículos que demonstram isso. Quais são os versículos? Estudando você vai aprendendo e tendo convicção. E quando você tem convicção de algo, você já não fica mais em dúvida. E aí você pode servir a Deus com mais liberdade. Cada dúvida que você tira, que ela é removida da sua mente, ela permanece durante a sua vida toda. Eu tenho questões que estão tão consolidadas dentro de mim, tão claras, que eu já não volto mais a ter algum tipo de dúvida quando alguém questiona, porque eu já sei o porquê a pessoa está questionando, quais são os argumentos dela, e eu já tenho os argumentos meus que eu já compreendo que eles refutam qualquer tipo de argumento contrário. O problema é quando a gente não está seguro na nossa fé, alguém questiona a nossa fé, a gente não sabe muito bem como responder e começa a ficar em dúvida da fé que você tem. Por isso que eu insisto, dedique-se a estudar as escrituras, mas estude da maneira correta, estude uma doutrina com um método onde você aprenda passo a passo e permaneça na Bíblia. Esse é o fundamental. E seguindo, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E os últimos versículos da Bíblia, como a gente começou com o primeiro versículo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus.
A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Essa é a última palavra das Escrituras. Esse é o último versículo da Bíblia. Foi um prazer enorme passar esse tempo com vocês, discorrendo por todas as Escrituras. Fomos de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, em 4 aulas, missão cumprida, glória a Deus por isso. Se não fosse Deus, não teríamos condições de chegar. Espero que vocês possam ter aproveitado ao máximo essas aulas. As aulas ficarão disponíveis, não sei se eu já falei isso da novidade, não falei. As aulas ficarão disponíveis até domingo, estendemos o prazo. Hoje seria o último dia, né, de liberação das aulas. Nós estendemos o prazo até domingo, por isso revise todas as aulas. Você já tem os 3 PDFs, amanhã eu vou liberar esse PDF aqui para vocês, para que vocês possam rever esse conteúdo, E o PDF dessa aula aqui, eu mostrei ela numa página só. Mas no PDF que eu vou mandar para vocês, vocês vão ter várias páginas. E cada página a gente vai acrescentando. O PDF está espetacular. Está espetacular o PDF dessa aula aqui. Eu vou disponibilizar para vocês poderem estudar, se capacitar. Continue com essa perseverança. Eu queria parabenizar você que ficou aí em todas as aulas. Se essa é a primeira aula que você está vendo, você perdeu muitas aulas. Então aproveita para assistir as aulas anteriores, desde a primeira. Ela vem trazendo um conhecimento gradual. É muito diferente você assistir essa aula aqui tendo visto as outras 3, né? Eu creio que a maioria de vocês sabe disso. E eu queria pedir licença para vocês agora para falar do treinamento. O que eu tinha que entregar para vocês, o conteúdo que eu tinha que entregar, totalmente gratuito, o conteúdo profundo, o panorama está entregue. Então, se você já está satisfeito com aquilo que a gente entregou, é o que a gente tinha para te entregar. Estamos felizes com a sua participação. A partir de agora, é você que quer se aprofundar mais, é você que quer saber como desenvolver esse conhecimento, como aprender mais sobre as Escrituras, como mergulhar mais, como ter esse entendimento, como poder transmitir isso para as pessoas. Então, a partir de agora, eu vou falar a respeito do treinamento. Muitas pessoas pediram, né, para a gente trazer essas informações, e eu vou trazer as informações para vocês, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo de apresentação do treinamento. Vai passar várias informações importantes para vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção nele. Vamos lá. Depois no final vou responder perguntas, e posso responder perguntas também sobre essa aula, tá? No final a gente responde perguntas sobre essa aula. Então fique aí se você quiser tirar dúvidas também sobre escatologia, sobre os tempos do fim, a gente responde perguntas no final. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Saudações a todos, aqui é o Esdras Savioli e finalmente chegou o grande dia onde eu vou te explicar detalhadamente tudo o que você precisa saber e o que vai mudar na sua vida ao você fazer a matrícula no treinamento Vai na Bíblia. Se você está assistindo esse vídeo é porque já conhece nosso trabalho, assistiu nossos vídeos ou acompanhou a semana de Gênesis a Apocalipse e tem gostado da maneira como o Vai na Bíblia ensina a palavra de Deus. O seu interesse por aprender sobre Deus e saber mais informações sobre esse treinamento é sinal de que você percebeu o quão transformador é ter um conhecimento verdadeiro e profundo sobre Deus. E que, assim como eu, o seu desejo não é apenas ter a sua própria vida transformada, mas de ver essa mesma transformação também na vida de outras pessoas. O propósito desse treinamento é que você construa uma base sólida, cresça no conhecimento, descubra o seu chamado e tenha convicção de que você está na verdade. Com o treinamento você vai estar apto para falar de Jesus de forma clara, segura e coerente, para que através de você vidas sejam salvas. Na semana de Gênesis Apocalipse você viu um pouco do método que eu utilizo no treinamento. Lá é muito mais completo. Eu vou te ensinar por onde começar, como se organizar seus estudos, como ler a Bíblia, como acelerar seu aprendizado e inclusive como superar suas limitações. Eu, por exemplo, tinha várias limitações. Era extremamente tímido, péssimo na leitura, morria de medo de falar em público e não me sentia seguro de falar sobre Deus para as pessoas e muito menos na internet. Talvez por ter algumas dessas dificuldades, você tenha colocado alguns limites naquilo que Deus pode realizar através da sua vida. Quando na verdade a força do seu chamado pode estar exatamente naquilo que hoje você entende como uma fraqueza. Foi como aconteceu comigo. Eu sempre tive muita dificuldade em compreender algo que eu ouvia pela primeira vez. Isso fazia com que eu me sentisse um pouco frustrado e não muito inteligente.
Porém, Deus me mostrou como usar essa dificuldade para simplificar conteúdos complexos. Uma vez que eu não entendia algo de primeira, eu precisava processar muito aquela informação na minha mente até que ela ficasse clara. Quando isso acontecia, eu não só entendia, como eu também conseguia ensinar de forma simples. E por essa razão é que descomplicar assuntos teológicos e simplificar doutrinas bíblicas tem sido uma das marcas registradas do nosso ministério e é a essência do treinamento. Não importa o quanto você conhece da Bíblia, nosso treinamento vai levar do ponto que você está para um nível muito mais alto no relacionamento com Deus. É um curso 100% online, para um grupo fechado e com vagas limitadas. Mas você pode perguntar, Esdras, eu vou conseguir aprender fazendo um curso online? Com o nosso método, eu tenho certeza que sim. Um bom curso online pode ser mais eficiente do que um curso presencial, pois você pode estudar no seu melhor horário, de qualquer lugar e rever as suas aulas quando você quiser. Além disso, nós temos suporte ao aluno, comunidade para os alunos compartilharem o conhecimento, exercícios para fixar o conteúdo, lives exclusivas e muitos outros benefícios também. Mas por que fazer o treinamento? Eu não consigo aprender assistindo vídeos e aulas gratuitas no YouTube? Consegue. O problema é que quando construímos nosso aprendizado de maneira muito aleatória, aprendendo vários temas de diversas fontes, a tendência é que essas informações fiquem desorganizadas na nossa mente. Sabemos um pouco de tudo, mas nada de maneira profunda. O outro extremo é ir direto para um curso de teologia avançado, que normalmente exige anos de estudo, alto investimento financeiro e traz muita teoria e pouca prática. Já o nosso treinamento é algo dinâmico, vai direto ao assunto e foca no que é essencial. Eu vou te ensinar passo a passo aquilo que você precisa aprender, na ordem ideal, com as ferramentas necessárias para que você coloque em prática. Você vai saber o que a Bíblia diz e o que ela não diz sobre Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, salvação, perdão, oração, igreja, fé, amor, sexo, inferno, eternidade e estará apto a identificar seitas e heresias. São 20 temas essenciais onde nós vamos explorar ao máximo tudo o que a Bíblia diz sobre cada um deles. Mas enfim, quanto custa o treinamento Vai na Bíblia? Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você está disposto a investir no seu chamado? Muitas vezes nós investimos nosso tempo e dinheiro em coisas pouco importantes para Deus, ou pior, coisas que nos afastam de Deus. E são os nossos investimentos que revelam nossas prioridades. Eu mesmo, entre cursos e materiais que eu já adquiri, eu investi mais de 15 mil reais no meu chamado. Entendi que essa deveria ser a minha prioridade. E isso me deu condições de produzir vídeos que vocês acompanham no canal e um treinamento rico em conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. O valor para o treinamento é de 12 parcelas de R$ 99,00 ou R$ 1.197 à vista. O treinamento terá duração de 6 meses, suporte ao aluno, comunidade, livre acesso durante 1 ano para você poder rever as aulas quando quiser, e-books e PDFs completos para você estudar e um certificado ao final do curso. Agora eu tenho uma boa notícia. Nós preparamos uma oferta muito especial para essa nova turma de 2020. Um desconto de R$ 500. Isso mesmo que você ouviu, R$ 500. O treinamento sairá de R$ 1.197 por apenas R$ 697 ou 12 parcelas de R$ 58,00 no cartão. É a sua oportunidade de se aprofundar no conhecimento bíblico de forma prática e direta. Mas se você gosta de boa notícia, aqui vai mais uma. Nós vamos aumentar esse desconto para R$ 700, ou seja, de R$ 1.197 o curso vai sair por R$ 497. Mas atenção, esse desconto de R$ 700 é somente para aqueles que vão realizar sua matrícula no dia em que elas abrirem, segunda-feira, dia 8 de junho, às 8 horas da manhã. Somente nesse dia você vai ter um desconto de R$ 700. Essa é a chance de você fazer parte de um grupo que decidiu priorizar o que de mais importante nós podemos fazer na vida: conhecer a Deus. Além disso, nós temos uma garantia muito especial. Se no prazo de 15 dias, você perceber que o treinamento não é para você, basta enviar um simples e-mail que nós devolveremos 100% do seu investimento, sem fazer nenhum tipo de pergunta. Ou seja, não há risco algum. Agora é com você. Se você quer crescer no conhecimento e investir no seu chamado, saiba que isso é perfeitamente possível através do treinamento. Já imaginou quantas pessoas você poderá abençoar se perder o medo e tiver confiança na hora de falar sobre Deus? Nada mais precioso na vida do que conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Essa é a sua oportunidade de ganhar tempo estudando o que você realmente precisa saber para desenvolver intimidade com Deus, cumprir seu chamado e se tornar um agente transformador de vidas.
Te vejo no treinamento. Oi, Esdras, boa tarde, tudo bem? Vou vir dar meu testemunho aqui em relação ao treinamento. É com muita alegria que eu venho para falar do quão bom o treinamento está sendo para mim. E glória a Deus pela sua vida, cara. Glória a Deus pela sua vida, pelo tanto de aprendizado que você tem nos passado. E, cara, um versículo que me marcou muito foi logo no começo do treinamento, acho que é Hebreus 5, do 12 ao 14, que fala assim: embora essa altura já devesseis ser mestres, precisem de alguém que ensine a vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Já o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Cara, essa passagem, quando eu vi no treinamento pela primeira vez, cara, me marcou demais, porque é a pura verdade, cara, é a pura verdade. Muitas vezes a gente caminha tanto tempo com Deus, caminha aí errando em coisas bobas, entre aspas, por não saber a verdade, não saber como a gente deve agir em determinada situação, mas a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, cara, glória a Deus pela sua vida. Assim, em meio à pandemia, em meio a essa loucura que a gente está vivendo, eu posso dizer que esse é o melhor ano da minha vida, do conhecimento que eu tô adquirindo da palavra. Isso, cara, o treinamento está sendo fundamental para isso, muito, muito top, muito top. Tô aprendendo muito com o treinamento, tô tendo muitas experiências pessoais com Deus, porque a gente tem que também pôr em prática, né? Tudo, cara, que eu tô aprendendo em treinamento, tô procurando colocar em prática. E glória a Deus pela sua vida. E, cara, me sinto honrado e abençoado por esse treinamento. Assim, na minha vida cristã, foi o melhor investimento que eu já fiz depois da minha Bíblia. Muito bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é João Vitor, sou aluno do treinamento Vai na Bíblia. Quero comentar um pouco sobre o meu testemunho em relação ao curso. Primeiramente, eu queria falar que eu não tinha dúvidas que eu faria esse curso desde quando eu escutei pela primeira vez na página do Vai na Bíblia, que eu acompanho já há uns 4, 5 anos. Tinha certeza que eu faria esse curso, independente do valor. Normalmente eu sou muito seguro assim, antes de comprar qualquer outra coisa. E eu lembro que no dia eu não pensei 2 minutos assim para fazer a compra. Eu já comprei, acho que é uma das únicas coisas que eu comprei sem pensar 2 vezes, entendeu? Porque eu sabia da qualidade do curso, eu sabia do conteúdo, que seriam conteúdos com imensa qualidade e que somaria muito ao longo da minha vida cristã. Tem outras aulas, né? Eu lembro que na aula de perdão, uns meses antes, eu tive um contratempo com uma atendente de uma loja aqui de fast food aqui em São Paulo, né? Ela me desrespeitou, tal, e eu lembro que eu saí bem chateado e passou um bom tempo. E na aula de perdão, Deus falou comigo muito grande, que naquele dia eu saí da onde eu trabalho e eu tinha plena certeza para onde que eu tinha que ir. Mudei minha rota todinha, fui até essa loja, fui conversar com essa pessoa e pedir perdão para ela, né? Então, Deus falou comigo de uma forma muito grande aquele dia. Minha esposa ficou toda preocupada porque eu demorei para chegar em casa, tal, e quando eu cheguei em casa, comentei com ela, tal, o que tinha acontecido, tal, e ela estava comigo aquele dia e ficou bem abismada assim, né? Porque foi uma coisa muito chata. Em muitas outras aulas também tenho vários testemunhos sobre, mas teve uma aula que foi sobre o batismo, né? Uma semana antes minha mãe foi morar no céu. E um vídeo dela, né, sendo batizado 3 anos antes, em conjunto com a aula de batismo que estava acontecendo, o módulo de batismo que estava acontecendo naqueles dias, foi um somatório para que Deus viesse com um conforto em relação à minha vida de uma forma sobrenatural.
Eu olhava aquele vídeo, olhava o conteúdo, olhava tudo aquilo que estava sendo ministrado, olhava tudo aquilo que estava em minha volta e Deus falava comigo de uma forma muito, muito pessoal, como se fosse uma conversa de um pai para um filho, entendeu? Quando você vê um filho triste, chateado e tal, e aquele pai vem, conversa, conforta, então foi mais ou menos dessa forma. Então, muito do conteúdo que estava sendo ministrado e várias outras coisas que estavam acontecendo junto com a minha vida, meu líder, a igreja onde eu congrego. Então, quer dizer, são vários outros pontos também que foram somados e Deus veio com um conforto, um bálsamo imenso na minha vida, né? Em todas as outras aulas, em todos os módulos, Deus ele fala comigo de uma forma muito pessoal. Na maioria das aulas eu choro, é normal. Eu já até assisto sozinho, porque quando eu assisto eu começo a chorar, as pessoas não entendem nada o que está acontecendo e tal, mas é como se fosse uma clareza assim imensa. Eu escrevo a maioria das aulas, na verdade eu digito a maioria das aulas para absorver mais o conteúdo, assisto várias vezes as aulas para absorver ainda muito mais o conteúdo. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas aí esse vídeo ia ficar muito extenso, entendeu? Eu acho que isso aqui é o suficiente, né? Tem vários outros testemunhos durante esses últimos 5, 6 meses, mas vamos ver uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pela oportunidade, né, de estar ministrando, dando o meu testemunho. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Muito bem, fizemos a apresentação aí para vocês conhecerem um pouquinho do que é o treinamento. Eu vi muitos falando aí do livro, né? Vamos sortear sim, vamos sortear o livro. Eu vou mostrar até uma imagem aqui para vocês. Posso tirar algumas dúvidas também, se vocês tiverem em relação ao treinamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto do livro que eu vou sortear aqui, tá? E vou dar detalhes também em relação a como vocês vão ter acesso para realizar sua matrícula na segunda-feira, tá? As matrículas abrem na segunda-feira, 8 horas, são vagas limitadas, né? Como é um grupo fechado, nós não temos condições, né? A estrutura nossa, ela impede da gente atender um número muito grande de pessoas, dar o suporte necessário, né? Então, é preciso que seja um grupo limitado, por isso que a gente limita, né, o número de pessoas para estar fazendo o treinamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro, pessoal. Eu coloquei aqui, ó. É esse manual aqui, Manual Bíblico Ilustrado Vida. Ele é bem grosso, tá? Ele é mais ou menos assim, ó. Eu não tenho ele aqui, nem eu tenho ele. A editora Vida que forneceu a gente pra gente sortear esse livro. Eu vou sortear no finalzinho, tá? Um pouquinho antes da gente encerrar eu sorteio o livro, tá? Não se preocupem. Bom, pessoal, eu pensando, né, refletindo um pouco em relação a essa oportunidade do treinamento, eu entendo que tem algumas coisas, né, até a gente tava conversando com a minha esposa, tem tantas coisas que nós aspiramos, né, que nós buscamos, e eu creio que uma delas, pensar, conhecer melhor a Bíblia, entender melhor a palavra de Deus, conhecer a essência do conteúdo, saber como orar, saber quem nós precisamos perdoar, saber como jejuar, saber por que se batizar, saber como que é a realidade da vida eterna, a gente comentou um pouco hoje. Que mais? Tem alguns anseios nossos que são assim necessários que a gente entenda e compreenda para a gente descansar, viver em segurança, viver em paz, ficar longe do medo. Quem não quer viver livre do medo? Esses dias eu estava refletindo sobre isso, gente. Assim, é impressionante. Eu lembro até o lugar que eu estava perto da casa da minha sogra ali. E eu pensei assim, por um instante eu pensei assim, falei, Deus, eu sei que eu tô seguro no Senhor, eu sei que eu não preciso ficar com medo de ser assaltado, eu sei que eu não preciso ficar com medo de coisas ruins acontecerem, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu sei que caminhando com o Senhor em obediência eu posso descansar, e isso só vem através do conhecimento colocado em prática. Por isso que essa foi uma das motivações de ter esse grupo mais fechado, para poder dar esse suporte, trabalhar com vocês, a motivação do treinamento, para que você possa viver isso. E é possível. Às vezes você olha, eu olhava muitas vezes pessoas ensinando e falava assim, nunca que eu vou poder ensinar da forma como essa pessoa fala. Primeiro que eu tenho medo de falar em público. Depois que como eu sou confuso para aprender as coisas, eu pensava dessa forma, de verdade. E assim, você talvez hoje possa pensar isso, pode pensar que você não tem condições de aprender. E eu creio que durante essa semana de Gênesis Apocalipse, algumas coisas foram mais difíceis, mas tem coisas que você aprendeu nessa semana.
E isso, para você continuar aprendendo mais, você precisa rever, ver de novo, ver mais uma vez, ver de novo. O treinamento traz os assuntos essenciais. Eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma do treinamento, para vocês terem uma ideia, tá? Do que nós abordamos, das matérias que são abordadas. São matérias que nós precisamos ver constantemente. Porque, por exemplo, na minha mente, um dos assuntos mais importantes que nós temos é o plano de salvação. E eu já falei tanto sobre o plano de salvação, que cada vez Deus vai consolidando melhor o plano de salvação na minha mente, no meu coração, para que eu possa falar do plano de salvação. E quanto mais você estudar, mais você falar do plano de salvação, mais você vai ser transformado e mais você vai transformar vidas. E mais o plano de salvação vai ser algo claro na sua mente, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que é o conteúdo, tá? Eu creio que muitos estão curiosos para saber como que é a plataforma. Eu tô aqui na plataforma de boas-vindas. Como funciona? Você pode estudar pelo celular, pode estudar pelo tablet, pelo computador. Você vai ter, do lado aqui desse lado, você vai ter os módulos, tá? Então nós temos a introdução, temos conhecendo a Bíblia. Não sei se dá para ver aí. Dá, né? Eu vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor. Quer ver? O zoom. É só eu fazer isso aqui, ó. Aí vocês conseguem ver melhor. Ó, conhecendo a Bíblia, plano de salvação. Então, por exemplo, dentro de conhecendo a Bíblia, nós temos o destino aqui, peraí. Aqui, conhecendo a Bíblia. A inspiração, a estrutura, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre são vídeos, tá? Clicando aqui, ó, abre um vídeo aqui do lado, tá? Eu vou mostrar, depois eu vou dar um play em alguns vídeos, tá? Leitura bíblica. Depois nós temos um quiz para você testar os seus conhecimentos e gravar, fixar o conteúdo. Temos o plano de salvação. Quando você entra no plano de salvação, você tem, ó, o destino eterno, a separação de Deus, nossa corrupção, provisão divina, salvação, vida eterna em Cristo, mais um quiz. Depois nós entramos no processo do perdão, que é bem interessante, ó, vou abrir aqui o módulo. Reconhecer nossa maldade, ser perdoado por Deus, perdoar a si mesmo, pedir perdão ao próximo, perdoar o próximo. As aulas duram em média 10 minutos, de 10 a 15 minutos, tem algumas aulas mais longas, tá? Mas o propósito a gente montou de um jeito bem prático, para você poder estudar e se manter disciplinado, continuando a estudar, porque uma das dificuldades, né, do estudo online é você manter a disciplina, né? Então a gente fez conteúdos curtos, com questionários e quizzes, né, para você avaliar o seu entendimento e fixar o conteúdo para que você não desanime, não pare na metade do treinamento, né? Ó, como Deus responde nossa oração. Então colocamos aqui colocamos aqui, ó, como orar, por que orar, como orar, onde, quando e onde devemos orar, a oração ensinada por Jesus, quem recebe nossas orações, Deus sabe o que é melhor para nós, a perseverança na oração. Sempre tem um quiz e tem atividades também. Nós colocamos atividades e downloads. Eu vou entrar nessa daqui só para mostrar para vocês um exemplo. Vou entrar em atividades e downloads. Então tem um vídeo, né, deixa eu diminuir aqui a tela para vocês poderem ver também. Um pouco mais amplo aqui, peraí, rapidinho. Diminuir um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, já dá para vocês verem. Então a gente tem aqui atividades em downloads e aqui nós temos as atividades que nós reforçamos, ó, fazer o seu quiz, dar continuidade na leitura bíblica. A gente tem um plano de leitura bíblica, iniciar uma vida de oração. A gente explica aqui como você começar a sua oração 5 minutinhos por dia. E nós temos aqui, ó, as leituras, né, devocional, leitura de conhecimento, leitura de estudo, e temos o PDF completo com o conteúdo de estudo. Então quando você entra no PDF, eu não vou baixar ele aqui agora, mas temos o PDF completo com todos os textos. Temos um e-book para você poder ver no celular também, é um dispositivo onde você consegue fazer anotações, grifar, e temos o quiz para você revisar em PDF aqui também. Então todos os módulos que você passar, você tem todo esse conteúdo de apoio aqui completo. E debaixo de cada matéria, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou seguir aqui, ó. Para que serve jejum? Como ter fé? Batismo e salvação? Por que crer na Bíblia? Como Deus é? O diabo é a origem do mal? Jesus Cristo é Deus? Quem é o Espírito Santo? Fruto do Espírito? Aí eu tô na frente aqui, não dá para vocês verem. Só se eu me tirar da frente, né? Como andar em santidade? Sexo e a Bíblia? O que é o amor? O inferno existe, seitas, heresias e como será a eternidade. E a gente tem alguns módulos extras, leitura bíblica, como escrever um roteiro,
Enfim, tem bastante conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui, pra gente... Bíblia... Onde a gente responde os comentários, tá? Então, por exemplo, a gente tem um módulo aqui de introdução. Aqui a gente tem o texto, tem o vídeo, tem o texto. E aqui a gente responde os comentários, onde a gente tem o suporte. Aqui a gente tem uma outra comunidade também, onde a gente pode interagir, tirar dúvidas. E essa é a estrutura que nós temos do treinamento. Uma estrutura muito legal, o pessoal tem elogiado bastante a plataforma, o pessoal que tem feito o treinamento. E o conteúdo fica disponível, você tem em 6 meses você finaliza o treinamento, né? Essa turma que começar agora, em 6 meses ela conclui o treinamento. Porém, a gente deixa o conteúdo liberado para vocês durante 1 ano. E os PDFs você pode baixar e você fica com eles para sempre. Os PDFs a gente revisa os PDFs, é um texto bem completo também para vocês estudarem. E vamos sortear o livro. Se vocês tiverem alguma dúvida também, eu posso tirar as dúvidas. Eu creio que uma das dificuldades que nós temos muitas vezes é deixar para depois, né? Procrastinar, seja nos estudos, seja para fazer algo. Mas pensando nessas questões, né? Eu creio que quando a gente tem um conteúdo mais organizado e a gente consegue, uma das coisas boas da plataforma, você marca onde você está no estudo. Isso te motiva a continuar. Para mim isso funciona bem, né? Você saber se sintonizar. Eu fico 2, 3 dias sem estudar de repente, mas na hora que eu vou para a plataforma eu sei exatamente onde eu parei, qual vídeo eu parei e consigo dar continuidade. Nunca é saudável ficar muito tempo sem estudar, mas é legal você saber para onde você retorna depois, né? Vamos sortear o livro? Então vou fazer o seguinte, para a gente sortear o livro, tem muita gente colocando eu quero, eu também quero, eu também queria esse livro aí. Então vamos ver como que eu vou usar para que fique um sorteio legal, pessoal. Escreve eu quero e vai digitando, vai mandando a mensagem, eu quero, essa é a mensagem. Eu vou estar com o mouse aqui, ó. E aí, quando eu dou uma puxadinha com o mouse para baixo, ele para o chat. E aí, ele vai parar o chat em cima de um nome. Tá? Se esse nome tiver com a mensagem eu quero, aí a gente sorteia para essa pessoa. Eu não sei se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo fazer de uma outra forma aqui, pessoal, para vocês verem eu sorteando. Não, acho que não vai dar verdade. Eu ia tentar fazer pelo celular. Mas vamos lá. Tá passando aí. Vou parar, tá? Eu tô olhando pra cá pra vocês não acharem que eu tô escolhendo o nome. Peraí, deixa eu só ver onde tá o mouse. Tá certinho. Atenção. Vou sortear. Deixa eu ver se... Não tá parando o chat. Peraí. O chat tá louco. Peraí, gente. Aí, parou. Rafael Santos. Tá... Espero que não tenha mais de um Rafael Santos aí assistindo, né? Porque senão confunde. O Rafael Santos ali. Agora não tem mais informações. Não tem foto, tá? O seu perfil, Rafael. É um fundo azul. É um homenzinho lá de ícone sem foto com fundo azul. Rafael Santos. Você ganhou o Manual Bíblico da Editora Vida. É só mandar um e-mail pra gente com as suas informações. Espero que só tenha um Rafael Santos aí. Mas seja íntegro, né? Você é o Rafael Santos que tá com uma foto do perfil que não tem foto, na verdade, do perfil, com fundinho azul, é você. Muito bem, pessoal, foi o sorteio do livro. A minha esposa trouxe algumas anotações aqui para eu dar os últimos recados. Lembrando, muito importante, que esse desconto que nós estamos dando para o treinamento de R$700, ele é só para segunda-feira, que é o dia que abre as matrículas, tá? É exclusivo para segunda-feira. Depois já não tem condições de manter esse valor. Quem aproveitar, aproveitou. Segunda-feira, 8 horas, abre o carrinho. Todos vocês que estão inscritos na semana de Gênesis Apocalipse vão receber o link para fazer a matrícula 8 horas da manhã por e-mail, tá? Então é importante você ter feito a sua matrícula, o seu cadastro, né, para participar, a sua inscrição para participar da semana de Gênesis Apocalipse, porque na segunda-feira, 8 horas da manhã, você recebe o link para você fazer a sua matrícula, tá? Então, segunda-feira você tem esse desconto. Passou segunda-feira, já não tem mais, tá?
Posso responder algumas perguntas também, tá? Eu acho que o que eu tinha para falar relacionado ao treinamento eu falei. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe para passar para vocês. Tá. Okay. Bom, pessoal, eu procurei dar o máximo para vocês nessa semana de Gênesis Apocalipse. Foi intenso. Minha esposa sabe aqui como foi intenso a produção desse conteúdo, dessas aulas. Praticamente não teve intervalo, almocei correndo, voltei aqui. Eu tinha a maior parte do conteúdo preparado, as aulas, mas o que dá muito trabalho é formatar elas e colocar elas como slides e apresentando slides na ordem. Isso dá muito trabalho. Eu fiz questão de formatar tudo bonitinho. Vocês percebem que os versículos têm aspas simples, aspas duplas. Eu trabalhei toda essa questão e foi bem corrido mesmo. Eu acordei cedo esses dias. Todos os dias eu tenho acordado 5h30 da manhã para dar tempo, fazer tudo para chegar, e praticamente não tem intervalo até o momento da aula, né? Só ontem que eu acordei um pouco mais tarde, que aí ficou mais corrido ainda. Eu acordei, era 8 horas, ficou mais corrido ainda, mas vale a pena o esforço, porque é muito prazeroso poder compartilhar esse conteúdo. Eu sei que o conteúdo que a gente compartilhou vai abençoar vidas, eu tenho essa convicção. A aula de terça-feira para mim foi inesquecível, assim, a forma como eu senti a presença de Deus, como eu sei que Deus tocou muitas pessoas nessa aula, que muitas pessoas se converteram, entregaram a vida a Jesus Cristo nessa aula. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. As aulas ficarão disponíveis até domingo. E depois elas não vão ficar disponíveis, pessoal. Aí vocês podem perguntar, mas deixa disponível para abençoar outras vidas. Eu quero ministrar essas aulas de novo. Eu quero daqui a um tempo fazer a semana de Gênesis Apocalipse de novo. E eu quero valorizar você que acompanhou ao vivo, que participou, que separou o seu tempo, que está na frente do computador, que muitas pessoas assistiram de madrugada. Eu recebi diversos relatos de pessoas assistindo as aulas de madrugada. Chegava de madrugada e assistia a aula. Pessoas que assistiram 2, 3 vezes aulas de 2 horas. Essas pessoas que a gente tem que valorizar, pessoas que têm sede de conhecimento, de buscar a Deus. E até domingo, quem quiser assistir, tá liberado. O link é o mesmo link, né? A gente vai deixar esse link depois disponível para vocês. Divulgue para quem não assistiu a aula, divulgue a primeira aula, fala para assistir desde a primeira. Se ela assistir de repente a terceira direto, ela não vai ter o mesmo impacto. Pede para assistir todas, separar um tempo. Tem tantas séries no Netflix aí com 20 capítulos, 30 capítulos. São 4 capítulos. 4 capítulos de Gênesis Apocalipse, que muitas pessoas vão ter um conhecimento bíblico que muitas pessoas não terão na vida. O conhecimento que você adquiriu nesses 4 dias, muitas pessoas não têm durante a vida inteira. E esse conhecimento é precioso. Esse conhecimento é muito precioso. Glória a Deus pela vida de vocês que participaram e que se dedicaram nesse tempo. Estou muito feliz de ver o engajamento de vocês. Superou as expectativas, a interação, as mensagens de carinho. Eu não consigo responder todas as mensagens, mas eu tento ler todas. Praticamente todas as mensagens, da notificação de mensagem eu vou lá e leio. Então, às vezes não dá tempo responder, mas saiba que eu estou sim recebendo essas mensagens, todo o carinho de vocês, toda a participação de vocês. Reforço também, né, para vocês participarem do Telegram. No Telegram a gente posta devocionais, eu converso de uma forma mais direta com vocês. Entre no nosso Telegram, @vainabibliaoficial. Link também está na descrição aqui desse vídeo. Estão perguntando do curso se vai ter certificado. Tem certificado sim. Estão perguntando dos 144 mil de Apocalipse. São judeus que serão levantados durante a tribulação. Segundo a visão pré-tribulacionista, os 144 mil são judeus. Inclusive, alguns que defendem a visão, quem defende a visão pré-tribulacionista entende que a igreja não estará na tribulação, porque um dos indícios é porque a Bíblia não fala da igreja depois do capítulo 3. Tem as cartas às 7 igrejas, depois não menciona a igreja. Dá a entender que a igreja não está mais na terra, e aí sim os judeus que se convertem quando o anticristo se revela, passam a pregar o evangelho, são esses 144 mil. Muito bom. Que mais? Estão perguntando da caneca. Nós não vendemos as canecas, né? Muitas vezes nós fazemos algumas promoções e aí nós entregamos as canecas. Futuramente a gente vai pensar em algumas promoções para vocês terem as canecas. Elas têm que ser bem exclusivas, assim. Esse é o propósito. A gente não vai comercializar elas, não. É algo bem especial para a gente
poder, né, abençoar vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. As 7 trombetas e as 7 taças, elas são juízos que vão vir sobre a humanidade. A gente não passou especificamente por todos os juízos, porque não dá tempo, né? A gente teria que se aprofundar de maneira mais profunda, A gente teria que estudar de maneira mais profunda para falar sobre cada aspecto das trombetas e das taças. Mas é um juízo que vai ser derramado sobre a humanidade no período da grande tribulação, onde realmente a terra passará por uma aflição muito grande, né? Tomara que a igreja não esteja aqui. Tomara que a visão pré-tribulacionista seja correta. Mas uma coisa que é legal vocês irem aprendendo, e a gente comenta sobre isso no treinamento também, a gente gostaria que muitas coisas fossem do jeito de um jeito específico, né? Eu gostaria que a igreja não passasse pela tribulação, eu gostaria que o inferno não fosse eterno, mas eu gostar não significa que é. Então a gente tem que ter esse desapego. Não significa que algo que você quer que seja vai ser porque você quer que seja. Não, ou algo é ou não é. Tá? É estudando, buscando que a gente vai compreender, e muitas vezes nós seremos surpreendidos pela verdade das coisas, mas saibam, e nós temos que ter isso no nosso coração, que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? O que vai acontecer com o grupo do Telegram da Semana de Gênesis e Apocalipse? Nós vamos manter ele por um tempo e não sabemos ainda, né, como que nós vamos trabalhar com ele, que são 2 grupos. Nós temos o grupo principal, né, que nós sempre estamos dando uma atenção especial ali. Por enquanto, permaneçam nos 2 grupos, né, se vocês puderem. A gente vai tentar diversificar um pouco o conteúdo dos 2 grupos e pensar em algo para o futuro. Não pretendemos, por enquanto não é a ideia acabar com o grupo do Telegram, tá? Mas façam questão de estar no grupo oficial, que é @vainabíbliaoficial. Esteja nesse grupo, que lá é certeza que você não vai perder nenhuma informação. E, né, se possível, também estar por enquanto no grupo da Semana de Gênesis Apocalipse. Mais dúvidas que eu posso auxiliar vocês? É isso, né, pessoal? Agradeço muito, 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 muito as 2 testemunhas, né? Não dá para saber ao certo quem são essas 2 testemunhas. Alguns dizem que é Elias e Moisés, que estarão pregando, né, durante o período da tribulação. Serão mortos, mas depois ressuscitarão. Não se sabe ao certo quem são. Eu imagino que parece encaixar com Elias, porque fala que eles têm poderes sobre não chover mais, e Elias foi um que realizou um milagre, né? Orou para não chover mais e não choveu. E fala questão das pragas também, né? E aí se encaixa com Moisés. E eles estavam na transfiguração, né? Que a gente acrescentou no conteúdo do material que eu mandei para vocês. Então pode ser que sejam as 2 testemunhas. Vídeo detalhado de Apocalipse. Futuramente nós vamos trabalhar. Eu quero sim produzir conteúdos mais detalhados para o canal, tá? A gente tem bastante conteúdo em desenvolvimento. Se menor de idade pode fazer o treinamento? Sim, pode fazer. O nome do livro? Qual livro? Se a Nova Jerusalém vai ser na Terra? Sim, a gente comentou isso, né, na aula. Hades é lugar dos mortos, não é inferno, tá? É um lugar onde os mortos aguardam pelo julgamento, não é o purgatório, não é onde vai ser purificado para ser salvo, não. Uma vez no Hades já está definido o seu destino. O filme Deixados para Trás, ele tem algumas questões que eu acho interessantes ali, defende a visão pré-tribulacionista, mas tem algumas coisinhas que eu não entendo que seja daquela forma. Mas é bom para você ter referência. Mas o problema às vezes é que você acaba ficando mais confuso do que esclarecendo. Como seguir uma linha teológica correta a seguir? A Amanda tá perguntando. Amanda, o que a gente desenvolve é uma teologia e a gente procura abordar as linhas mais conhecidas, né? A gente tem a linha calvinista, a linha arminiana, mas a gente se desapega um pouco disso, porque às vezes você acaba sendo condicionado a seguir tudo que o calvinismo prega ou tudo que o arminianismo prega, e você perde a liberdade de ter uma revelação bíblica mais livre, fiel às escrituras e mais saudável. Muitas pessoas acabam virando
combatentes da própria igreja. Isso é complicado. E o treinamento que a gente desenvolveu é exatamente com esse propósito, né? Nós não temos uma linha teológica específica, nós somos interdenominacionais, não defendemos uma denominação específica. Bom, amanhã a gente vai enviar um e-mail, tá, para vocês com um vídeo trazendo as informações, mais informações sobre o treinamento. Para olhar o e-mail na caixa de spam também, tá? Porque a gente manda e-mail, às vezes chega na caixa de spam. Se o seu e-mail não é Gmail, é mais difícil, às vezes não chega. Então fique atento no Telegram também, tá? Porque a gente coloca as informações lá. E tá, isso aqui é legal. A gente vai preparar um bônus especial para os 30 primeiros que se matricularem na segunda-feira, tá? A gente vai revelar depois qual vai ser esse bônus, tá? Então, além do desconto lá de R$700, os 30 primeiros que se matricularem vão ter um bônus especial e eu vou revelar isso aí para vocês amanhã, tá ok? Só isso, amor? Tem mais algum recado? Não? É isso. Pessoal, agradeço por todos que participaram da Semana de Gênesis Apocalipse. Foi um prazer estar com vocês. Comentem lá no grupo do Facebook, comentem onde vocês puderem nas mídias sociais, o que vocês acharam. Convidem pessoas para assistir as aulas, falem que essas aulas vão ficar liberadas até domingo. O link é o mesmo link, tá? O link que vocês tiveram acesso. Vai no seu e-mail, o e-mail que chegou para você, clique aqui para assistir a aula. Todas as aulas estão lá. A pessoa vai poder entrar, só digitar o e-mail dela e ela assiste. Todas as aulas estão disponíveis. Agradeço vocês. Vou deixar com vocês alguns testemunhos aqui de pessoas que estão fazendo treinamento. Se você quer saber mais informações, quer buscar, né, mais pessoas que estão falando e saber um pouco mais sobre treinamento, acompanhe até o final. Depois que terminar os testemunhos, a gente encerra a nossa aula. Um abraço a todos. Olá, eu sou a Camila Ariotti, estudante do primeiro treinamento bíblico do canal Vai na Bíblia. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência em relação ao curso. Posso dizer para vocês que eu sempre desejei fazer um curso para ampliar os meus conhecimentos nesse quesito. E quando surgiu a oportunidade de fazer esse curso, eu não hesitei e me matriculei. E com certeza está valendo muito a pena. Eu estava naquela expectativa para saber de como ia ser o conteúdo, de como seria o material repassado para nós. E com certeza me surpreendeu em todos os quesitos. Ele é um conteúdo completo, de fácil compreensão. Com certeza esse curso, ele ultrapassou todas as minhas expectativas. E se tiver a segunda etapa do curso, com certeza eu farei. Para finalizar, posso dizer para vocês que em nível de conhecimento, quando eu entrei no curso, eu estava caminhando em águas rasas e agora eu já estou em águas profundas. Que Deus abençoe. Bom dia, Esdras. Bom dia, pessoal do Vai na Bíblia. Meu nome é Luiz, eu sou aluno aqui do treinamento. O curso veio logo no início da caminhada. Antes eu já acompanhava os vídeos do Vai na Bíblia. E, assim, sempre com uma mensagem, sempre com coisas que me tocavam, que me colocavam para frente. Eu, pelo menos, não sei se é o caso de todos que estão vendo esse vídeo, mas eu sempre fui cristão, mas eu era um cristão que a gente pode chamar de perigoso. Eu nunca fiz coisas erradas aos olhos da sociedade que fossem mirabolantes. Mas às vezes você faz coisas erradas que para Deus são tão erradas quanto, né? Como levar vantagem em cima das pessoas. Muitas vezes a sociedade diz que para você que isso é normal, que isso é o certo. E era isso. Então eu fazia essas coisinhas e eu achava que eu estava certo. Quando você começa a entender a palavra de verdade, você entende que tudo isso é errado. E apesar do treinamento ser uma ferramenta, e aliás uma ferramenta muito boa, de nada adianta se você não colocar em prática. Decorar versículos, saber a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, sem botar em prática, não vale de nada. O treinamento é muito bom porque ele vai te dar toda essa base para que você saiba o que você deve fazer. E a partir daí você fazer. Né? Eu mesmo já me deparei hoje com inúmeras situações que se fosse antes eu não teria a mínima condição de lidar com elas. Eu acreditava, e eu sempre, como eu disse, eu sempre fui cristão, eu acreditava, mas muito na área da superstição, uma área separada. Né? Às vezes até na área de ser bonito falar que, graças a Deus, ou eu creio em Deus. E quando isso deve ser levado em toda e qualquer área da sua vida. Né? E muitas das vezes eu passei por situações
que eu achei que eu fosse cair, que eu não fosse aguentar. E quando eu vejo a forma que eu lidei naquela época e como eu passo por situações iguais hoje e elas não me abalam mais. Porque a minha base mudou, que é Jesus Cristo, né? Onde ele diz em Salmos que ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu não te desampararei. No curso do Vai na Bíblia, vocês vão ter uma base muito boa, é a base que eu tive. Eu sou um professor e hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou é com base nele. E o treinamento me deu toda essa base. É uma grande ferramenta. Eu acredito que todos vocês que possam fazer, que queiram fazer, façam. Vocês não vão se arrepender. O Esdras e o pessoal do Vai na Bíblia dão uma base, um suporte fenomenal. E eles são super certos do que eles estão fazendo. E é um curso muito bom, né? E pelo menos para mim, abriu margem para querer ter mais conhecimento a cada dia. E querer aplicar isso mais vezes no meu dia. A questão é que eu vou errar ainda, a gente erra, mas o foco está diferente. Muito obrigado pelo espaço e valeu, pessoal, no Vai da Bíblia. Obrigadão.